Nós hoje estamos aqui reunidos para mais um estudo, para mais uma noite de palestra. Hoje nós contamos com o Fabiano Santos, nosso atual presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Agradecemos ao Fabiano por receber, por aceitar o nosso convite. E hoje, para que a gente possa começar a se harmonizar, se equilibrar, nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Fonte Viva, para que a gente possa começar a se harmonizar. E a leitura preparatória que a gente escolheu hoje, a leitura número 100, leva como título Ausentes. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24, nós vamos encontrar a fala de Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. E comenta Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado em escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do afeto, não alcançará a silabação, sem a pose da palavra, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo de aprendiz suspeito e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecer. A aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E então, com essa lição tão linda do Mestre Jesus, usando Tomé como exemplo para nós, para não sermos ausentes, vamos fazer a nossa prece de agradecimento e vamos harmonizar os nossos lares. Deus, Pai amado, Jesus, irmão querido de todas as horas, nesta bendita hora em que aqui estamos reunidos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, nós agradecemos imensamente, Mestre Jesus, pela oportunidade de podermos estar aqui. E agradecemos, Mestre Jesus, pelas ferramentas da internet que nos permitem podermos conversar online, em uma só mente, em um só coração, como se estivéssemos presentes na casa espírita em que nos abriga. E assim, Mestre Jesus, agradecidos, lhe pedimos inicialmente pelo nosso palestrante da noite, que ele possa trazer esse estudo tão bem preparou, com tanto cuidado para nós. E também, Mestre Jesus, lhe pedimos por cada um de nós que estamos assistindo agora, neste momento, por todos nós que assistiremos posteriormente e que no momento em que nós estivermos assistindo esse estudo, possamos ser auxiliados ainda mais por Ti e pela equipe espiritual, para que possamos ter em nosso lar, no nosso ambiente onde estivermos, essa luz, essa harmonia e essa proteção divina. Nos auxilia, Mestre Jesus, nos amparando em todos os momentos da nossa caminhada. Fica sempre conosco, Mestre Jesus, em nossos corações, em nossas mentes e principalmente em nossas ações. Obrigado, Jesus, e que assim seja. E assim, meus irmãos, muito agradecidos a Deus por essa linda oportunidade, nós hoje estaremos
com o nosso amigo, como falamos, Fabiano Santos, que vai estar falando para nós sobre a Casa Espírita e os trabalhadores da última hora, os trabalhadores espíritas. E assim, nós vamos poder conversar um pouco mais depois, vamos poder entender um pouco mais as nossas importâncias e as nossas responsabilidades nesse momento em que estamos vivendo. Fabiano, agradecemos a sua disponibilidade, muito obrigado e fique à vontade para a sua apresentação. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Um abraço a cada um de vocês nesse momento de incertezas que nós estamos passando, mas que a doutrina espírita nos conforta pelos seus ensinamentos. Eu parabenizo essa casa, em nome da Federação Espírita, pelos trabalhos que vem desenvolvendo e que, apesar de transitoriamente nos encontrarmos afastados presencialmente das nossas atividades, não deixou de exercitar e de exercer o seu papel fundamental na difusão, na divulgação e no estudo da doutrina espírita. A proposta da noite de hoje é conversarmos sobre o tema o Centro Espírita e os Trabalhadores da Última Hora. Esse é um tema extremamente importante porque fala de cada um de nós. Porque somos os trabalhadores da última hora. Somos nós os trabalhadores da última hora. Então eu vou fazer de maneira invertida. Primeiro eu vou falar sobre os trabalhadores da última hora para depois a gente falar sobre o Centro Espírita. Muito bem. Essa fala, ou esse registro, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. E é um registro que Mateus traz sobre o reino dos céus e assemelha esse reino dos céus a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores da sua vinha. E foi encontrando a cada hora que passava um conjunto de trabalhadores, e assim na primeira hora, na segunda, e até que encontrou alguns outros perdidos na 10ª hora, e ele disseram que estavam ali porque ninguém nos tinha assalariado. Então ele falou, vem comigo, vamos lá que vocês também irão trabalhar na minha vinha. E ao final do dia, quando foi o momento de fazer o pagamento do dia trabalhado, ele pediu ao seu feitor que o fizesse da mesma forma para aqueles que tivessem trabalhado na primeira como na última hora. Isso trouxe uma certa revolta de alguns que tinham, segundo o seu entendimento, trabalhado mais do que eles, e eles falaram, olha, eu não estou fazendo nada de mal, eu não estou te causando nenhum prejuízo, eu disse que ia lhe pagar X, estou lhe pagando X. Então, toma o teu dinheiro e segue o teu caminho. Mais ou menos isso. E pagou a todos, independentemente do momento que eles começaram a trabalhar, da mesma forma. Então, o capítulo 20, que nos fala desse momento, ele é muito rico, em ensinamentos. Além de falar dos últimos serão os primeiros, que é justamente isso, os trabalhadores da última hora, ou da 10ª hora, ele fala da missão dos espíritos e dos obreiros do Senhor. E nós vamos buscar essas informações e trazer para essa linguagem, ou esse ensinamento do Evangelho, para os nossos dias e para o nosso exercício como espíritas. Então, como se fosse, assim, um chamamento de Jesus para que nós nos ingressássemos nas suas fileiras de trabalho.
É uma convocação que nós temos, tendo mais uma vez de Jesus nesse momento, o momento do ingresso nas fileiras do trabalho. Nesse capítulo 20, o Espírito Constantino, fazendo uma abordagem sobre os escritos de Mateus, ele diz: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Olha bem, bons espíritas. Ele está dirigindo àqueles que foram chamados. Ele não está dizendo a qualquer um outro. E ele reforça: há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela. O chamamento do Cristo para conosco, ele é antigo. O chamamento do Cristo para que nós nos alistássemos nas suas fileiras, ou nas suas fileiras, ele vem de há muito tempo. E o que a gente tem respondido a esse chamamento? De que forma nós nos comportamos com esse chamamento? Há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Joana de Ângeles, no capítulo 20 do livro Vitória sobre a Depressão, ela diz, aliás, no capítulo 21, que tem por título O Retorno do Filho Pródigo, ela resgata a parábola do filho pródigo, daquele que recebeu o seu quinhão e foi embora tentar a vida e se perdeu nos prazeres que a vida oferece, e volta, depois de passar uma série de dificuldades, à casa do pai. E o pai o recebe de maneira efusiva, criando até um certo desconforto por aquele filho que havia ficado labutado ao lado do pai. Joana, então, nos ensina, pela psicografia de Divaldo, nesse livro Vitória sobre a Depressão, que o retorno do filho pródigo à casa paterna tem muito a ver com a condição dos modernos espiritistas. Ou seja, é a nós que ela fala novamente. Ela retoma aqui o registro de Constantino, de Erasto e de tantos outros espíritos coordenados pelo Espírito Verdade e que participaram do conjunto da elaboração das obras básicas, em especial, nesse caso, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, somos nós que, desencantados com a vida, com as outras encarnações, com as mazelas a que nos demos o direito, somos nós, os espiritistas modernos, que estamos voltando e buscando os braços do Pai, a casa paterna, reavivando os sentimentos trazidos e exemplificados por Jesus. Bons espíritas, há quantos séculos vós sois chamados? Então, além dessa questão dos trabalhadores da última hora, nós observamos que nós espíritas possuímos uma missão. E isso nos é trazido em vários momentos da codificação. No capítulo 18 da Gênesis, Kardec coloca isso, que quando ele fala de são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, dependendo da tradução, que essa nova era que aí se aproxima, ou que nós já nos encontramos nela, é missão dos espíritas contribuir por todo esse processo de transformação. E aí a gente já começa a arguir sistematicamente o que é missão, para poder entender o que nos foi incumbido. Então, missão é a função ou poder que se confere a alguém para fazer alguma coisa. É também um encargo, uma incumbência. Então, se eu recebo uma missão, eu recebo uma incumbência. E nós recebemos uma missão. Nós, espíritas, recebemos uma missão.
Nós recebemos uma missão e fomos avisados por elas e nos colocamos à disposição desse exercício, mesmo que fosse na 1/10 hora. Mas nós recebemos o mesmo salário daqueles que trabalharam desde a primeira hora, porque o que o Senhor estava remunerando era a qualidade do tipo de serviço que fora prestado, e não a quantidade. Então, isso já nos coloca numa posição de missionários da tarefa de regeneração. Somos nós. O Cristo falava a nós, a cada um de nós espíritas que, segundo a veneranda Joana de Ângeles, assinamos um contrato formal com Jesus. E esse contrato precisa ser exercido, precisa ser cumprido na sua essência. E é Erasto que nos adverte: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação, a propagação da palavra divina, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, porque convosco estão os espíritos elevados. Observe que falaremos a muita gente, que muitas pessoas, muitos espíritos ainda não se encontram no estágio de elevação moral e intelectual para entender essa mensagem renovadora do Cristo. Mas, certamente, atingiremos alguns alvos nessa nossa propagação. Por isso, os espíritos elevados encontram-se com todos aqueles que se encarregam de executar a missão de que lhes fora incumbida. Então, é disso que nos fala o Evangelho, é disso que nos mostra a missão dos Espíritos. E os tempos são esses, os tempos são agora. Nós estamos vivendo um momento muito especial nesta encarnação. Esse momento de reclusão, que muitos de nós acordamos alguns dias e até mesmo maldizemos, é um momento de extraordinária oportunidade de refazimento das nossas atitudes a partir da reconstrução dos nossos pensamentos. É o momento em que nós precisamos, como espíritas, como mandatários, por assim dizer, da missão do Cristo, precisamos revisitar o nosso mais íntimo. Revisitando esse mais íntimo, reformular os nossos pensamentos e preparar-nos com uma atitude renovadora. É bem verdade que quando tudo isso passar, com o estabelecimento daquilo que os entendidos estão chamando de um novo normal, aliás, qualificando aquilo que não se sabe, muitos de nós não levaremos a termo aquilo que estamos reformulando, porque o orgulho e o egoísmo ainda é muito exacerbado em nós. Porém, como bons espíritas, deveremos nos ater à mensagem renovadora que está sendo trazida por nós. Mais uma vez faz soar o alarme. As trombetas novamente chamam-nos à responsabilidade da escolha que fizemos e do contrato que assinamos com Jesus, no dizer da veneranda Joana de Ângeles, de levarmos à frente a missão no processo de regeneração desse mundo. Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, numa tríade belíssima que começa com Transição Planetária, há 10 anos, 11 anos atrás, a primeira edição, que prossegue com o Amanhecer de uma Nova Era e culmina em Perturbações Espirituais, traz no primeiro livro que vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de prova e expiações para mundo de regeneração. É óbvio
que esse processo não vai se dar no apagar e no acender de uma luz. Ele é um processo, e como processo, ele tem toda uma transição, uma mudança gradual. E essa mudança já vem se acentuando, primeiro no desenvolvimento científico e tecnológico, que, segundo os espíritos da codificação, nos ensinaram que ele precede sempre o desenvolvimento moral. É momento, então, do passo grande em direção da luz. E esse passo se dará com a renovação moral da humanidade. E essa renovação moral da humanidade só será possível a partir das nossas renovações individuais, contribuindo assim para que o espaço em que nós habitamos, o entorno do qual nós habitamos, espíritos encarnados e desencarnados em torno do orbe terrestre, promovam essa transição, essa mudança, que não necessariamente haverá de prescindir da mudança de todos os espíritos, como nos ensina Kardec em A Gênese, mas que grande parcela daqueles que acumularem méritos poderão apoiar, ajudar, ensejar a transição desse planeta. Mais uma vez, bons espíritas, há séculos vós sois chamados por Jesus a contribuir na tarefa renovadora do planeta. As trombetas novamente estão tocando. São chegados os tempos da renovação moral do planeta Terra. E nós, espíritas, temos esta incumbência. Somos os trabalhadores da última hora. Somos os trabalhadores da 1ª hora. E o Espírito Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora, reforça toda a fala de Erasto, toda a fala de Constantino, todo o registro evangélico de Mateus, quando nos fala que é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Porque é o dom supremo do amor que enseja o desenvolvimento da caridade. E esse é o momento, esse momento de recolhimento de cada um de nós é justamente um momento de preparação. Quantos de nós, há cerca de 100 dias atrás, quando ainda estávamos perambulando pelo mundo dentro das nossas atividades, não reclamávamos que não tínhamos mais tempo para nada, ou melhor, que o tempo estava passando muito rapidamente. E vem a providência divina lembrar-nos daquilo que for anunciado. E como tal, para tudo, só não para a nossa capacidade de desenvolvimento e a nossa capacidade de reinventarmos-nos como pessoas, com atitudes renovadoras, criando um mundo sob mais cuidado. Cuidado de nós mesmos, cuidado do outro e cuidado do planeta. Esse é o novo paradigma. É o novo paradigma que nós precisamos construir com maestria. E a oportunidade está sendo dada para que nós tenhamos tempo necessário para poder fazer o planejamento dessa mudança. O planejamento dessa mudança. Todos nós clamamos por mudança. Nós, o nosso próximo e o nosso planeta. E é justamente nesse processo de transformação da humanidade, na construção da nova realidade, onde nós poderemos galgar espaço para a construção da felicidade, com o desenvolvimento das nossas potencialidades num processo claro do que vem a ser a educação do ser, desenvolvendo a nossa fraternidade e a nossa solidariedade, exercitando na sua mais plena definição a empatia, no processo de se colocar no lugar do outro e olhar o mundo sob uma nova perspectiva, tendo uma ação transformadora efetiva, é que nós faremos cumprir
a tarefa que nos foi delegada, ou melhor, faremos cumprir a missão, o encargo de que somos todos portadores. Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vive entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizarem esse grande trabalho de iluminação doméstica, a UECEL, União Espírita Caminho e Luz, instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UECEL, realizar o culto do Evangelho em seu lar. Participe! Clique no link na descrição. Então, é Joana que, mais uma vez, nos coloca no capítulo 20 do livro Vitória sobre a Depressão, que após o contato lúcido e consciente com o Espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da existência da Terra. E aí ela complementa, de imediato, começa a romper a carapaça do ego, descobrindo as formosas oportunidades de crescimento moral e espiritual, saindo das paisagens limítrofes das paixões inferiores e do seu cárcere, às vezes dourado, onde fixou domicílio. Vejam vocês a correlação que ela faz com o filho pródigo, ou que ela faz com o Evangelho, quando diz que nós, milênios e milênios, ouvindo o chamado do Cristo, preferimos dar vazão às nossas necessidades materiais. E aí tem um parágrafo que ela diz o seguinte: os interesses anteriormente mantidos, aos quais dava uma relevância exagerada, lentamente passam a ceder lugar a outros mais profundos e libertadores, que o encantam, proporcionando-lhe entendimento a respeito da vida e do processo de evolução do qual se encontra situado. Vale a pena, meus amigos, o estudo do capítulo 20 e 21 do livro Vitória sobre a Depressão, pela veneranda Joana de Ângeles. Então, vejam vocês a responsabilidade. E tudo isso para dizer que a nossa missão é essa, e que nós precisamos nos ater a ela, nos entender, compreender aquilo que nos foi outorgado e que nós, mesmo na 1ª hora, tivemos oportunidade de abraçar. Mas o que a gente tem feito no sentido de que reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade que asseguram esse bem-estar moral? Sim, porque é através do desenvolvimento da fraternidade e da solidariedade que nós haveremos de construir em nós e construindo em nós, construindo na sociedade, a caridade. Para que nós tenhamos um mundo mais feliz, para que nós tenhamos possibilidades concretas de exercitar ou de desfrutar dessa felicidade. Então, esta construção coletiva para as quais nós, bons espíritas, fomos chamados, diz respeito necessariamente à construção desse mundo de regeneração. É bem verdade que no mundo de regeneração não é a última cadeia do processo evolutivo dos mundos. Ainda estamos muito incipientes. Eu diria que o mundo de regeneração, se nós levarmos em consideração todas as categorias dos mundos, nós ainda estamos entrando na metade
do conjunto das possibilidades para chegarmos aos mundos ditosos, mas já é um grande passo. Já é um grande passo onde as almas neles encarnadas, ou os espíritos neles encarnados, vão se refazer de uma série de mazelas. Vão ter oportunidade de, num processo contínuo de aperfeiçoamento, evoluir em direção ao Pai, em direção ao Criador de todos nós. E qual o papel do centro espírita em todo esse contexto? E aqui a gente passa para a segunda parte da nossa conversa. O centro espírita e os trabalhadores da última hora. Qual é o papel do centro espírita em todo esse contexto de regeneração, em todo esse suporte de transformação individual? O que o centro espírita pode nos ajudar, nos apoiar ou nos ensejar no processo de mudança? Primeiro, vamos lá no documento orientador emitido pela Federação Espírita Brasileira e do conhecimento dos dirigentes das casas espíritas, que coloca que os centros espíritas têm por objetivos promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, segundo aquilo trazido pela codificação pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. O estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, exercitando os ensinamentos que Jesus nos trouxe, lançando luzes sobre esses ensinamentos, não derrogando quaisquer um desses ensinamentos, mas colocando-os em prática, porque nós, a doutrina espírita, somos o Consolador prometido por Jesus e nós não podemos nos afastar dessa máxima. Somos o Consolador prometido, ou melhor, a doutrina é o Consolador prometido. E nós que engrossamos, que estamos dentro do movimento espírita, temos a responsabilidade de levar esses ensinamentos, esse que nos foi trazido diretamente de Jesus através dos Espíritos, que fora por ele prometido e cumprido, porque às vésperas de voltar ao mundo espiritual, ele nos disse que ia estar com o Pai, ia pedir ao Pai, suplicar ao Pai que nos enviasse o Consolador, que haveria de ficar conosco por todo sempre, e que ia nos explicar a época propícia, a fim de que tivéssemos entendimento sobre aquilo que ele veio aqui fazer, demonstrar e ensinar. E esse Consolador veio na época predita. E nós, os trabalhadores de última hora, nos alistamos nessas fileiras porque ganhamos mérito para tal. Então, temos um contrato a ser assumido. Mas o que as casas espíritas têm feito? A primeira casa espírita foi fundada em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec, pelo codificador. E ele a intitulou de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que grande contributo trouxe para a divulgação do espiritismo. Tinha um ano que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ainda com 501 perguntas, não na edição definitiva de 1019, que só fora lançada em 1860, a 1º de abril de 1858, Kardec, então, funda, com vários companheiros, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e começa a exercitar aquilo que ele havia proposto através das intuições dos Espíritos. O professor José Herculano Pires, num dos livros, dos mais belos livros sobre centro espírita, coloca-nos que podemos figurar o centro espírita como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem, se unem, projetando-se conjugadas no plano social, geral, espírita e não espírita. Então, meus amigos, o centro espírita é muito mais do que aquilo que a gente pode ver ou conceber. Ele é o reflexo de toda a nossa sociedade, ou ele é melhor, ele precisa refletir todas essas atividades,
Por isso que sempre nós, particularmente, ensejamos que as casas espíritas discutam, à luz dos ensinamentos da doutrina espírita, os assuntos e os reclames da sociedade. Porque vamos encontrar na codificação as explicações necessárias, não para a segunda metade do século XIX apenas, mas para a humanidade de uma maneira geral. E nós não podemos nos furtar a isso. A casa espírita, ela é o recanto para que nós possamos desenvolver ou exercitar aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem. Por isso, a necessidade de cada vez mais as casas espíritas trabalharem integradamente em todas as suas áreas. Não de maneira individual, ensejando o individualismo e ensejando até mesmo que os trabalhadores só conheçam aqueles que trabalham na sua atividade dentro da casa. Nós precisamos ter ações transversais, independentemente de onde ela esteja. Porque nós precisamos entender o ser como algo multidisciplinar. A essência do ser é multidisciplinar. Então, aquela criança que entra na evangelização precisa ser vista de uma maneira mais ampla e não simplesmente na sua candura. Precisamos ter sobre ela um olhar côncavo, como nos ensina Herculano Pires. Precisamos que as atividades desenvolvidas pela casa estejam à disposição e analisando em conjunto com as demais. Precisamos acompanhar esse processo evolutivo dessa criança e fazer com que a sua migração, a sua transmigração da área da infância para a juventude seja feita sem grandes sobressaltos. Porque nessa época de passagem é quando estão acontecendo diversas mudanças físicas no menino e na menina. E eles precisam ter isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muito equilíbrio e com muita orientação evangélico-doutrinária. Por isso que desde os primeiros momentos não podemos nos furtar a discutir de forma clara, objetiva, dentro dos pressupostos da doutrina espírita, toda a ordem dentro de cada uma das capacitações dos assuntos que nos afligem. E mais tarde precisamos protagonizar esse jovem nos trabalhos da casa. E aqui cabe um parênteses interessante que eu gostaria de fazer um chamamento àqueles que são da USL. Nós estamos lançando um projeto através da área de infância e juventude para o qual eu conclamo todos os presidentes das casas espíritas do Espírito Santo, chamado Apadrinhe um Jovem. Há muitos anos nós vimos falando da necessidade de que os jovens precisam ter de trabalhar na casa espírita. Entretanto, nós ainda temos um certo preconceito, porque não é outra adjetivação que eu encontro no momento, para que esse jovem assuma determinadas tarefas. Esse projeto tem por objetivo listar todas as atividades possíveis de serem desenvolvidas em cada área da casa espírita, e que o jovem seja assistido de acordo com a sua escolha e de acordo com as suas habilidades, para poder, entre aspas, fazer um estágio assistido, o que as modernas instituições públicas e privadas e não governamentais chamam de coaching na casa espírita. Deu certo nas organizações, há de dar certo na casa espírita, mas somente se nós nos despojarmos dos nossos egoísmos. Nós precisamos criar protagonizações de novas lideranças. O movimento espírita está envelhecendo. 61 anos é a idade média dos espíritas, segundo uma pesquisa da Universidade de Campinas, da Unicamp. Enquanto as outras igrejas evangélicas renovadas têm como idade média 33 anos de idade. O momento, então, mais uma vez, é a responsabilidade de cada um de nós. Por isso eu conclamo não só a direção da USL, mas todos os seus trabalhadores no engajamento desse trabalho que há de inaugurar uma nova faceta no processo de transformação das nossas casas espíritas em sintonia com esse mundo de regeneração, em sintonia com essa nova era.
Joana de Ângeles nos coloca nesse opúsculo Novos Rumos para o Centro Espírita, sobre a psicografia de Divaldo, esse triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero: espiritizar, qualificar e humanizar. Ela, então, define que centro espírita é muito mais do que as suas paredes físicas. Segundo ela, nós somos aqueles que nela morejamos, somos a igreja viva que se reportava a Paulo, o apóstolo, somos o corpo espiritual de Jesus que ali está de uma maneira impregnadora, viva, viva. Precisamos espiritizar, qualificar e humanizar. E Sueli Caldas-Schubert, nesse livro Dimensões Espirituais sobre o Centro Espírita, ou do Centro Espírita, coloca que a trilogia de Joana é o referencial para que o Centro Espírita realize no terceiro milênio, através de seus obreiros, a importante missão que lhe é atribuída. E aqui eu quero resgatar ou trazer duas questões importantíssimas que estão nessa definição, nessa única frase. Terceiro milênio e através dos seus obreiros. Nós estamos nesse terceiro milênio. E os seus obreiros somos nós, mais uma vez, os chamados, os trabalhadores da última hora, da 1ª hora. Somos nós que temos essa responsabilidade. Está conosco fazer reinar a caridade através do exercício e do desenvolvimento da fraternidade, para construirmos esse mundo de felicidade. Para isso, a gente precisa, nesse triângulo de Joana, nos qualificar. E aqui um outro chamamento que eu faço também a todos os trabalhadores das casas espíritas do Espírito Santo, e em especial na noite de hoje aos trabalhadores da USL. Deveremos, segundo Joana, qualificar-nos, esforçar-nos para adquirir a consciência espírita e, claro, procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, funcionais de trabalhador da casa espírita. Nós somos eleitos não por termos 50 anos que trabalhamos na casa espírita. Nós somos eleitos não porque temos 25 anos que trabalhamos na casa espírita. Nós somos eleitos pela qualidade dos serviços que prestamos na seara do Jesus. Isso precisa ficar muito claro. Não é porque eu tenho 20, 30, 15, 50 anos que eu estou na casa espírita que eu não preciso passar por um processo de capacitação, de conhecer novas formas e novas metodologias de ensino. O artigo é o mesmo, o produto é o mesmo, mas nós precisamos modernizar a nossa linguagem e os nossos métodos. Está aí a prova. Fiquei sabendo pelo Ceruti hoje que a USL abriu a sua 3ª casa. Se não bastasse a de Itaparica, a de Jaburuna, agora tem a USL online, ou virtual, melhor dizendo. É isso. Nós não podemos nos abdicar daquilo que a tecnologia nos propicia, porque senão estávamos aqui agora vendo a novela ou o Faustão. Não estaríamos aqui discutindo ou entendendo, ou estudando um pouco mais daquilo que é o nosso mistério. Então, nós, a qualquer tempo que tivermos de serviços prestados, precisamos nos qualificar, independentemente da nossa idade cronológica e do tempo que nós prestamos de serviço à casa espírita. Precisamos romper essa barreira, assim como precisamos romper a barreira de trazer os jovens para trabalhar junto conosco. Temos no Brasil, e isso é um consenso, o maior e mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Isso é uma constatação que o professor Herculano Pires nos faz. E aí, a pergunta que eu faço, o que a gente tem feito com esse legado? O que nós temos feito com esse legado? Se somos o país de maior contingente espírita. E é ele mesmo que responde. É um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda parte núcleos místicos e, portanto, fanáticos, desligados da realidade imediata. Em muitas casas espíritas por esse país afora, a gente
constata a introdução de práticas que não são práticas do espiritismo. São práticas eficazes, muitas vezes, mas não tem a ver com doutrina espírita, não tem a ver com movimento espírita, não devem ser praticadas e exercitadas na casa espírita. Então, nós devemos deixar de lado esse sincretismo. Eu sei que tudo isso é muito arraigado, que a grande ou a imensa maioria de nós somos espíritas pela primeira vez, porque essa doutrina é muito nova, são 160 anos, 160 e poucos anos. Mas nós precisamos entender que isso existe, que isso está no nosso psiquismo e que nós precisamos nos desagarrar disso. E é mais uma vez o professor Herculano Pires que nos diz que se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Observe, meus amigos, mais uma vez a nossa responsabilidade e a oportunidade. Porque a responsabilidade nos é dada na razão direta da oportunidade do exercício. Do exercício do cumprimento da missão. Do exercício de fazer realidade aquilo que traz o Evangelho de Jesus. Daquilo que nos ensina o Espírito de verdade. Então, Kardec, no final do Livro dos Espíritos, nós já estamos caminhando para o nosso final, mostra ou apresenta 3 classes de adeptos do Espiritismo. Aqueles que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esse, o Espiritismo é uma ciência experimental. O segundo grupo é aqueles que compreendem as suas consequências morais. E o terceiro são aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, esses 3 conjuntos de espíritas, nós precisamos reflexionar em que estágio nós nos encontramos ou em que categoria ou classe, segundo Kardec, nós estamos inseridos ou nós nos sentimos inseridos. Porque nós precisamos cada vez mais desenvolver essa moral que nos traz sobre a ética e sobre tantos outros comportamentos. Essa educação renovadora do Espiritismo. Porque, segundo Dr. Bezerra de Menezes, o Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Vejam vocês, é a oportunidade do exercício. Nós temos uma missão. Precisamos entender como desenvolver, e a doutrina espírita nos traz essa oportunidade de, através dos seus postulados e de seus ensinamentos, o exercício pleno disso aí. E, por último, indo para o final, eu quero trazer uma reflexão nesse momento pandêmico. Todos nós estamos um pouco assustados, todos estamos isolados, todos estamos até mesmo ansiosos e apreensivos. Natural do estágio de evolução que nós nos encontramos. As nossas casas espíritas estão fechadas há mais de 100 dias. Eu recebo sempre perguntas de companheiros de todo recanto desse estado. E aí, Fabiano, quando é que vai abrir? A federação não vai orientar a abertura, porque na minha cidade já está assim, assado. O momento é de reclusão. É por segurança de cada um de nós. É de preservação da vida. Mas nós podemos exercitar várias das atividades da Casa Espírita, mesmo em momento de reclusão. Essa palestra pública doutrinária, por exemplo, a evangelização da criança, o estudo sistematizado, o encontro dos jovens, enfim, um conjunto de atividades, não necessariamente todas as atividades, porque algumas requer a presença física, que é o caso das reuniões mediúnicas, que não há o aconselhamento que sejam virtuais, porque ela requer cuidados especiais, muito cuidados especiais, e toda a literatura espírita já nos ensinou isso. Mas a par dessa exclusão das reuniões mediúnicas, em que nós não devemos fazer de forma virtual, nós temos tantas outras. E aqui eu quero trazer uma convocação. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a partir do dia 10 de maio, inaugurou o plantão do atendimento fraterno, ou seja, o atendimento fraterno online. Com número único, você liga para 33005000, sempre haverá um atendente de plantão.
Hoje nós já acumulamos mais de 250 ligações vindas não só do Espírito Santo, não só do Brasil, mas diversos recantos. Nós selecionamos e catalogamos trabalhadores espíritas que têm experiência no atendimento fraterno presencial e eles passaram por um treinamento de como fazer o atendimento virtual. E nesse final de semana, tivemos 517 pessoas inscritas no curso de atendimento espiritual, de uma maneira geral, não online. Hoje nós contamos com 30 atendentes, com 15 casas já nesse feixe de varas. E nós precisamos aqui fazer um apelo ao ECEL, que já participa com voluntários nesse projeto da federação, que é um projeto de todos nós, porque a federação somos nós, que se você é atendente fraterno na sua casa espírita, que está ouvindo essa mensagem, se você quiser engrossar fileiras, procure-nos. Você será treinado para poder fazer o atendimento online. A nossa exigência é que você já trabalhe nisso há mais de 2 anos. Então fica aqui o convite, porque é mais um serviço. E é um serviço que nós colocamos com a pandemia, mas que ficará depois da pandemia. Assim como as reuniões online, assim como tanto não para concorrer com as atividades presenciais, mas para serem complementares. E minha última mensagem, meus amigos, na noite de hoje, é que ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Diz-nos Bezerra de Menezes, numa mensagem mediúnica recebida por Divaldo Franco em novembro de 2010, em Los Angeles. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Então, que nós coloquemos no mais alto que pudermos esse tesouro, essa luz que ilumina os caminhos que temos pela frente. E que, na noite de hoje e sempre, nós possamos nos sentir abençoados. Abençoados por permitir que estivéssemos aqui reunidos em nome de Jesus. E que esta casa possa ser, ou possa continuar a ser, esses faróis de iluminação, presencial e virtual, na vida daqueles que habitam os seus bairros e agora transcendendo os limites geográficos dos bairros. Muito obrigado, Ceruti, muito obrigado, Hernandes, muito obrigado, ECEL, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meus irmãos, muito bom estar com todos presentes. A gente agradece ao Hernandes aí que operou a nossa mesa, né, que ficou aí na operação de toda a atividade. E a gente gostaria de encerrar, fazendo a nossa prece de encerramento, né, para que a gente possa, nesse momento, lembra que você lá aí na sua casa, você está sendo auxiliado pela equipe espiritual, a equipe trabalhadores da UECEL, que estariam aplicando os passes, se fosse fisicamente, o passe magnético, vai estar realizando isso de forma virtual, então se coloque bem receptivo para que você possa receber essas emanações. Então vamos fazer a prece de agradecimento para que nós possamos estar em pensamento reunidos a Jesus. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, de justiça suprema, Jesus, irmão, amigo incondicional de todas as horas, como estamos agradecidos pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em corações, em mentes, para falarmos das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. Muito agradecidos, Mestre Jesus. Nós lhe pedimos por todo o movimento espírita do nosso estado, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Lhe pedimos também, Mestre Jesus, por todos aqueles que enfrentam dificuldades de todas as formas relacionadas a essa pandemia, a todos aqueles trabalhadores que enfrentam bravamente esse momento, tendo que sair de seus lares, tendo que se expor fisicamente. E pedimos por eles para que possam receber bênçãos ainda maiores da equipe espiritual. E lhe pedimos também, Mestre Jesus, por todos os trabalhadores da UECEL, para que todos nós possamos receber essas emanações de luz, de paz. Que cada um de nós, independente do nosso credo religioso e da nossa casa espírita, que estivermos recebendo, ouvindo esse estudo da noite, possamos ser abençoados e possamos receber a visita dos benfeitores espirituais nos iluminando. Obrigado, Mestre Jesus, e fica conosco
por todo sempre em nossos corações, em nossas mentes e junto de nós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado.